A quantidade de pessoas que eu conheço que iniciam os estudos em programação, em alguma linguagem, e com o tempo acabam desistindo, e na maioria das vezes elas nem sabem quando que elas desistiram, é enorme. Isso acontece com todo mundo, aconteceu comigo, e eu acho que pode estar acontecendo com você também. Eu acho que um grande fator para contribuir com essa autossabotagem, ele é o medo e a ansiedade. Por que que eu digo isso? O medo, na realidade, ele é um dos instintos mais primitivos do ser humano. Imagina se alguém não tivesse medo. Você já imaginou você sem medo? Você poderia pular de um penhasco, né, ou dirigir em alta velocidade. O que aconteceria é que você ia morrer sem medo. Então, o medo, na realidade, ele é um mecanismo de proteção para evitar que a gente se frustre, que a gente se machuque, entre outras coisas. O grande problema é que o medo às vezes aparece em excesso e em lugares que não deveria aparecer, como por exemplo no seu subconsciente, toda vez que você se vê diante de um novo desafio ou de uma nova perspectiva desconhecida. Eu acho que um dos piores efeitos do medo é a projeção e, por consequência, a comparação. Eu vou dizer uma história aqui para você, vou contar uma história que eu já contei em outras ocasiões, mas eu acho que se encaixa perfeitamente nessa questão do medo e ansiedade. Era uma vez, imagina, uma criança, né? Uma criança quase que recém-nascida ali, nos seus 2, 3 anos, tá? E ela se depara pela primeira vez com um animalzinho de estimação, um cachorro. Os pais delas vão visitar um amigo e o amigo tem um animalzinho, um cachorro. Essa criança, ela vai encostar nesse cachorro, ela vai ter ali o primeiro contato com esse cachorro, com esse cãozinho, e o que acaba acontecendo é que esse cãozinho morde a mão dela e acaba machucando, enfim, aí você já sabe o final da história. Ela começa a chorar, os pais afastam o cãozinho da criança, né? E ali a criança ela acaba tendo um trauma, né? E aí, beleza, passou o tempo, essa criança cresceu, e num outro determinado momento, em uma outra ocasião, ela encontra um outro cãozinho. O que que acontece nesse exato momento e o que acontece também no nosso subconsciente? Essa criança, ela vai em milésimos de segundo lembrar do que aconteceu com ela com outro animalzinho há tempos atrás. E o que que o medo vai fazer na mente dela? Uma projeção. Então, em milésimos de segundo, ela vai imaginar, ela vai lembrar a dor que ela sentiu, a sensação de medo, a sensação de dor que ela sentiu na ocasião passada, e ela vai projetar tudo isso nesse animalzinho novo que não tem nada a ver, que é totalmente desrelacionado ao animalzinho anterior, e ela pode perder ali de ter uma boa experiência e de, quem sabe, até encontrar um grande amigo nesse outro animalzinho. Bom, isso acontece muito, muito, muito mesmo nas nossas atitudes, nas nossas ações, não só no quesito de aprender programação, mas em experimentar coisas novas. Às vezes, num relacionamento, você teve uma péssima experiência no relacionamento passado e você inconscientemente, a sua mente te auto-sabota para não se relacionar com outras pessoas, para nem tentar se relacionar com outras pessoas, não fazer esforço, né? E quando você se relaciona, você se sente com medo, você se sente sempre recuado e tudo mais. Essa aula não é de coaching, e trazendo para parte da programação, você acaba se auto-sabotando também, na minha visão, isso já aconteceu bastante comigo, porque você acaba fazendo essa projeção e, por consequência, a comparação. Ah, eu já tentei outras vezes e não consegui. Ah, lá na minha prova de matemática, eu lembro que no ensino médio eu era muito ruim em matemática, então não vou conseguir aprender programação. Ah, inglês nunca foi o meu forte, já teve aquela prova, ou já tentei falar inglês em público e não consegui, então não vou conseguir estudar programação. Ah, eu sou muito ruim de lógica, então também não vai dar. Então, várias derrotas, vários momentos ruins, o seu cérebro em milésimos de segundo, e isso é inconscientemente, ele acaba usando isso contra você, para você se auto-sabotar ao longo do tempo. Então, são essas coisas que acontecem, e eu acho que tem algumas formas de ultrapassar isso. Eu consegui ultrapassar isso através dessas formas, dessas técnicas, e a gente vai estudar. Eu vou te dizer cada uma delas aqui agora. Se eu te dissesse para, olha, fulano, não se compara, né? Não faça a projeção, não teria sentido, porque como eu disse, esses são sentimentos gerados através do medo que são inconscientes. Tem estudos que falam que 95% das nossas atitudes, das nossas ações, são tomadas pelo subconsciente, ou seja, são resultados das coisas que nós temos na mente, não necessariamente por vontade própria. Então, logicamente falando, a primeira dica que eu daria para você é o seguinte: estude sobre o medo, estude sobre impulsos, estude sobre saúde psicológica, estude sobre a sua mente, porque
Como a gente já falou, já disse aqui, 95% das suas atitudes são geradas pelo subconsciente. Logo, 95% dos seus resultados são através dessas atitudes que são feitas pelo subconsciente. Então, a maneira de mudar o subconsciente é colocando bons arquivos mentais. O livro Segredos da Mente Milionária fala muito bem sobre isso. Então, leia livros, ouça podcasts, veja vídeos que tratem sobre a questão da inteligência emocional. A segunda dica que eu vou te dar é documente o seu progresso, seja em estudo de programação ou em qualquer outra coisa. Grave vídeos, poste no GitHub os seus códigos, poste em grupos de programação, tenha de repente um diário, anote. A grande questão é, seja sempre melhor o seu hoje do que o seu ontem. Seja sempre 1% melhor hoje do que ontem. Esteja em constante evolução. No início, as coisas sempre tendem a ser um pouco mais difíceis, mais desconfortáveis. Mas conforme o tempo for passando, essa curva de aprendizado, essa curva de evolução, ela vai ser mais rápida. Então, pode ter certeza que depois de um tempo você vai começar a aprender as coisas mais rápido, porque você vai ter uma base de conhecimento mais sólida, seja em programação ou em qualquer outra coisa. Então, essa é a segunda dica, muito valiosa. E se você colocar em prática, você vai obter grandes resultados e vai ter um histórico muito bonito também para depois contar lá no futuro. A terceira dica é tenha clareza, clareza do porquê você está estudando aquilo, clareza do seu propósito. Quando eu digo clareza, e eu já falei isso algumas vezes aqui no canal, é você liberar um tempo, você dedicar um tempo diário, semanal, quinzenal, para fechar os olhos e imaginar quais seriam os benefícios de fazer isso que você está fazendo. Por exemplo, estudar programação. Você teria uma condição financeira melhor? Quanto você gostaria de ganhar com programação? Você faria viagens? Você daria condições melhores para os seus parentes, para sua mãe, para o seu irmão? Você daria uma educação melhor para os seus filhos? Você teria liberdade de tempo, liberdade geográfica? Você compraria uma casa? Então imagine como seria essa casa, como seria a viagem, como seria, né, você entregando um presente para sua mãe, para sua esposa, através das condições financeiras que você teve agora, como seria ter essa liberdade de tempo, para quais lugares você viajaria. Então imagine isso com cores, use os sentidos, né, com cores, com cheiro, né? Escute como seria estar nos ambientes que você gostaria de estar através da liberdade financeira e de tempo que a programação, por exemplo, te deu. Então use esses sentidos para que você tenha combustível, força, energia para poder prosseguir e para poder ultrapassar essas dificuldades que você vai ter, e é normal no início do aprendizado de qualquer coisa, seja em programação ou em qualquer outra área da vida. Então a clareza, ela vai te dar esse combustível e vai sempre te guiar nessa linha, né, que você precisa estar de dedicação, de esforço, de performance para poder atingir os seus objetivos cada vez mais rápido e também sempre estando na direção correta. Obviamente que a gente poderia ficar falando horas e horas aqui sobre o medo e quais são os efeitos que o medo causa. Mas por hora é isso, foram esses as três principais técnicas que eu descobri ao longo do tempo e que, aplicando elas combinadas, acabaram me libertando quase que 100% desse tão famoso medo